Bem-vindos, alunos da N23. Sou o professor Rockson da disciplina de Máquinas e Motores Elétricos. Aqui recapitulando a aula 3, hoje a gente inicia aí a 4, né? Mas falar um pouquinho aí do assunto, equações, circuitos, dos ensaios que vimos aí da aula anterior, número 3, ensaios eles em vazio e em curto-circuito, que a partir desses podemos chegar às perdas no núcleo e nas bobinas. Já iniciando aí, vamos apresentar a equação que obtém as perdas. Em outras palavras, é calculando a potência reativa em volts-ampere. Eu já encontro as perdas no ferro, ou seja, no núcleo do transformador. Já na ligação do circuito, em vazio, já diz, secundário, bati a visão, observo que não tenho carga, está em vazio, está em aberto. E aí, dando a sequência na aplicação das equações, em foco aí, aluno pode observar que no próximo ensaio, um curto-circuito, existe uma particularidade diferente do que a gente vê no secundário desse ensaio em vazio, está em aberto. Em curto-circuito existe esse jumper, curto-circuitando aí o secundário. E a equação, tomamos aqui a equação da potência nesse ensaio de curto-circuito, utilizando resistência e a corrente ao quadrado. Nessa operação, chegamos às perdas no cobre, que representa as perdas no primário, e do lado do secundário. Essa aqui é a primeira parte da aula aí, número 4. Vamos para a segunda parte, com o exemplo para cada um desses ensaios comentado aí nessa primeira parte. Exemplo 1. Dado um circuito de ligação para ensaio em vazio, sem carga, reforçando aí, é fornecido corrente e tensão, e aí pede para calcular as perdas no ferro. Vamos usar as equações em questão. Xm, que é a reatância de magnetização, e observem que está relacionada com a tensão em vazio, obtido pela medição, já é um dado do exemplo. Então a gente já se organizou de tal forma, trazendo aqui o valor de tensão, de corrente. Vamos para a resolução do exemplo. Está relacionado tensão a vazio e a corrente. Basta a gente caprichar nos cálculos, chegamos ao valor de reatância magnética, que ao relacionar com a equação de potência reativa, temos o valor de tensão ao quadrado dividido pelo valor encontrado nesse primeiro passo. Daí, encontro o valor de 1,2 volt ampere reativo, que é considerado as perdas no ferro. É válido aí, dando sequência para a observação desse exemplo, foi demonstrado que nesses esquemas com os instrumentos que são responsáveis pelas medidas elétricas, proporciona obter os parâmetros de perdas de regulação, que aqui a gente não aborda. Porém, a gente deixa aqui as equações
e não entramos nesse detalhe, mas é válido aí para assuntos para aprofundar o estudo. Já no exemplo 2, ensaio e curto-circuito, tem por objetivo a mesma linha, mostrar esse valor de perdas. Só que essas perdas agora a gente vai analisar as perdas no cobre. Da mesma forma como exemplo 2, seguindo essa linha de raciocínio para os senhores observarem primeiro os dados trazidos no exemplo, um valor de tensão, um valor de corrente e as resistências do lado do primário e secundário, para a gente poder calcular o valor da perda. Observem que no esquema temos presente aqui um jumper, diferente do primeiro exemplo. Vamos usar aqui 3 equações. Importante, eu sempre trago aí para os senhores, sempre a gente vai estar relacionando nessas equações as grandezas elétricas. Temos aqui a tensão, a corrente e temos impedância. Impedância que é expressa em ohms. Na segunda, temos o valor de resistência. Aqui a gente vai fazer a equação, trabalhar com essa para poder encontrar o valor de potência. E essa terceira está relacionando as resistências do lado do enrolamento do primário e secundário, R1 e R2. Vamos aí para o detalhe dos dados do exemplo: tensão, resistência primária, resistência do secundário, e leva aqui uma informação que a corrente nesse tipo de ensaio curto-circuito, a ICC, ela é igual à corrente nominal, que nesse exemplo é 32 amperes, considerado aí no ensaio em questão de curto-circuito. Vamos para a resolução. RCC é igual a resistência somatória, né? Temos aqui o sinal de mais, que chega num valor de 0,5 ohms. Observe que eu vou trabalhar essa fórmula, porque eu tenho um valor de resistência e o valor de ICC ao quadrado. ICC eu já tenho do exemplo aqui no enunciado. Como que vai ficar? Isolo PCC, o que estava numa operação de divisão, aqui eu vou trabalhar com multiplicação, com valor de resistência e corrente ICC. Caprichando e com muita atenção nos valores, lembrando que está o 32 ao quadrado, eu chego ao valor de 512 watts, que é a representação das perdas no cobre. Por fim, essa é a mensagem para os senhores. Temos aqui, finalizando, o exemplo de cálculo usando as equações nessa aula. Espero aí ter ajudado. E vamos continuar com nossos estudos com o transformador real. Até a próxima!